Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para a tua família nessa noite. É uma palavra de família que eu vou ministrar hoje, que vai edificar a tua casa. Então vamos para Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24, e nós vamos ler a palavra do Senhor. Todos acharam? Glória a Deus. E está escrito os dois fundamentos. Versículo 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Repete comigo: a casa edificada sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, serás comparado a um homem insensato, que quer dizer sem juízo, e edificou a sua casa sobre a areia. Repete comigo: edificou sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Repete comigo: grande a ruína. Amém? Podei vos assentar com a tua Bíblia aberta, dando um glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu profetizo que essa palavra vai impactar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, e ela vai ser alicerçada na rocha, em nome de Jesus. Amém? Para fazer a introdução dessa mensagem, cujo tema hoje nós podemos aí dar um nome tipo sua posição na família. Vou repetir: sua posição na família. Qual é a sua posição na família? Para fazer a introdução dessa mensagem, eu vou fazer uma reflexão de uma historinha com vocês. Quantos tem carro aqui? Levanta a mão. Oh, glória. E quantos querem ter um carro muito bom aqui? Levanta a mão. Oh, glória. O meu número, se Deus me der, é Deus. Se Deus não der, Ele continua sendo Deus. Mas o meu número, o número do meu sapato, é uma SW4. Amém? Mas tudo tem um tempo de Deus e eu estou na bênção. Mas você deve ter um carro aí que você sonha muito aí. Tem ou não tem? Hã? Alguém sonha com um Camaro amarelo aí? Levanta a mão. Um Camaro preto? Um Camaro branco? Hã? Alguém sonha com uma Mitsubishi? Um Audi A3? Vai falando o nome de um carro aí. Um C4? Ferrari? Olha. Uma Duster? Hã? Já pensou? Uma Captiva? Uma Toro? Que tal uma Toro? Hã? O outro lá atrás já levantou a mão. O homem bicho do mato já quer uma caminhonete. Uma Fusion. Esse é top. Amém? Então você imagina o seguinte: você tem esse carro dos seus sonhos, amém? Você pode pelo menos espiritualmente já tomar posse dele agora? Hã? Porque quem não tem fé nem toma posse. Você pode espiritualmente tomar posse dele? Ô, glória. Você já se imaginou dentro? Hã? Um brincão, colar, hã? O ar-condicionado no 4, os vidros fechados, andando num sol de 42 graus, 3 horas da tarde, você com um arzinho, somzinho, um louvorzinho, amém? Você é crente, amém? Então tem que ser louvor, amém? Glória a Deus. E você já se imaginou a cena? Já tem gente sorrindo já tem gente emocionalmente, espiritualmente, a gente toma tanta posse que a gente até sorri de alegria, né? A gente sorri de alegria, amém? Mas daí passa um tempo, você já não faz aquilo que você fazia nos 3, 4 primeiros meses. Que todo sábado de manhã, você
estava lavando, você estava limpando as rodas, passando um pretinho na roda, passando já um paninho umedecido nos bancos. Com 4, 5 meses, você já começa a largar bolacha no meio dos bancos. Já começa a entrar com o pé sujo, já não bate mais o pé. No início é assim, ó, bate o pé que eu não quero terra no carro. Mas vai passando uns 3 a 4 meses, já vai ficando sem lavar, vai ficando sujo. E aí você sempre tem um motivo, e o motivo é, não, está sujo de barro porque eu fui na fazenda. Amém? A fazenda, amém? Aí você vai falar assim, não, está sujo porque passei na terra, na estrada, fui lá ver a plantação, amém? E aí você já vai deixando o carro sujo, e aí de repente dá o primeiro risquinho. Quem aqui lembra do primeiro risquinho do seu carro? Levanta a mão. Nossa, que dor que dá, não dá? A gente sai assim, só que depois do 5º risco, você já fala assim, já está velho mesmo. É assim ou não é? A gente já larga de mão, o carro está sujo, a gente já fala por mão do lado assim, ó. No início é assim, ó, não vai entrar sujo no meu carro. No meio pode entrar, está sujo, já está sujo, cuidado para você não se sujar. É assim ou não é? Por quê? Porque a gente vai meio que largando as coisas. O primeiro risco dói, o segundo risco dói, mas depois a gente fala, depois eu vou mandar arrumar. A hora que eu tiver um dinheirinho, eu vou mandar arrumar, já mando polir, não é assim? É. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Esse carro que você tem dos seus sonhos, já passado um tempo, com alguns risquinhos, uma bicicleta passou e deu uma amassadinha, e aí acontece isso, o irmão do lado chega para você e fala assim, ei, você não está cuidando direito do seu carro, a partir de agora ele vai ser meu, porque eu vou cuidar dele melhor. Você entrega teu carro para o irmão do lado, sim ou não? Ah, não? Mas ele vai te contestar e vai te dizer assim, mas você não está cuidando direito do carro. E esse carro é um big de um carro, você não está cuidando direito desse carro. Eu vou cuidar melhor, me dá aqui que eu vou cuidar, e vai insistir com você. Você vai entregar a chave? Por quê? Por quê? Porque ele é seu. Ok. Existe um veículo muito mais caro, muito mais valioso do que um veículo. É um veículo chamado família. E eu precisava entrar nessa introdução, conjecturando dessa forma, para a gente entender. Quando nós temos uma família, vivemos bem com a nossa família, nós precisamos entender que marido, mulher e filhos ocupam dentro de suas casas uma posição. Repete comigo, posição. Isso. Normalmente, essa posição deveria ser vivida na risca que a Bíblia diz. É o normal, seria isso. Mas algumas coisas acontecem e a gente acaba entregando a chave da nossa posição de dentro de casa para outras pessoas. Porque às vezes, assim como essa pessoa do meu exemplo, chega e diz, você não está cuidando direito, me entrega, e a gente não entregaria o carro. Mas muitas das funções dentro de um lar, muitas das posições dentro de um lar, já foi cobrado que não foi cuidado direito, e a pessoa falou assim, faz você. E as posições dentro de um lar estão trocadas. Os papéis, os valores estão invertidos. Nós lemos um texto onde diz que a casa edificada na rocha aguenta chuva, tempestade, rio e não cai. Mas uma casa edificada na areia, chuva, vento, rios, cai. E diz que essa situação segunda permite uma grande ruína. Por que muitos lares estão grandemente arruinados? Está totalmente destruído. Aí vem-se uma igreja evangélica e diz assim, minha família está destruída. Porque a casa não foi edificada sobre a rocha. E a rocha é nada mais e nada menos que você entender que esse texto ele não é para o plural, ele é para o singular. Cada um que lê esse texto entende casa como uma casa toda, mas não é casa, é você.
A casa edificada sobre a rocha não é toda a casa, é você. Eu sou uma casa edificada sobre a rocha. Minha esposa é outra casa edificada sobre a rocha. Meus filhos são outras casas edificadas sobre a rocha. É lógico que quando usa-se essa palavra casa, dá para a gente entender de diversas maneiras. Casa pessoal, eu sou a casa de Deus, morada de Deus. A igreja é a casa do Senhor. A tua casa é a casa, a tua família é casa. Mas o texto está dizendo como pessoa individual. Se eu colocar a minha casa, ou seja, minha vida alicerçada na rocha, beleza. Agora, muito bom seria que todos da sua casa alicerçassem na rocha. E aí, o que seria esse alicerce? Esse alicerce seria eu entender qual é o meu papel dentro da minha casa. Qual é a minha posição dentro da minha casa. Quando o marido e a esposa acontece alguma situação que há um erro dentro de casa, uma decisão mal tomada, primeira coisa que acontece em muitos lugares, graças a Deus aqui não acontece, só em outras cidades. Amém? A primeira coisa que acontece, a esposa fala assim: você não sabe decidir nada mesmo, hein? Você decide tudo errado. Você devia ter pensado. Olha que decisão mal tomada, você não cuidou direito. A culpa foi sua. E aí entra um bombardeio de tantas palavras, que aí o homem que tem a chave de um carro, chamada posição de autoridade da casa, simplesmente pega a chave e fala assim: já que você está reclamando, faz você, porque você faz melhor do que eu, quero ver se você vai fazer melhor do que eu. E entrega para a esposa. O que começa a acontecer nessa situação, nesse lar? O papel do marido, a posição do marido, o carro, do marido, porque esse carro vale mais do que aquele que eu e você sonhamos. A gente entrega. Interessante que quando eu perguntei, se você não cuidar direito do seu carro, se alguém te perguntasse, pedisse o carro, você disse que não daria. Mas a tua posição dentro da sua casa, já muitos lares já entregou. Não, a partir de agora, faz o que você quiser, vamos ver o que vai acontecer. Você sempre é sabidona, você se vira e eu vou ficar aqui. Eu só sei levar crítica, eu só sei ser criticado, apoio ninguém me dá nessa casa. Aí a mulher agora ela está com duas posições. O homem com nenhuma e ela está com duas. E você vai entender que mulher não vai conseguir essas duas posições nunca. E não sou eu. É o Criador que define, eu vou te provar na Bíblia. Aí ela está com duas posições. A posição do marido e a posição da esposa. E de repente, ela vai a 1000 por hora e ela está animada, porque ela vai provar para o marido que ela dá conta. E ela acaba fazendo muito bem feita a função do marido, só que ela não consegue fazer as duas coisas bem feitas. Eu não estou aqui dizendo que mulher não consegue fazer duas coisas. Aquilo que dizem que mulher consegue fazer 2, 3 coisas, isso é verdade. Ela atende o telefone, faz comida à hora das crianças. Isso é verdade. Mas tudo isso daí está dentro do universo da mulher. Quando entra uma posição do homem que vai nas costas da mulher, aí não. Aí a mulher está lá desenvolvendo o papel, ela administra o dinheiro, e ela paga a conta, e ela se preocupa com o que vai gastar, corta gás daqui, não deixa fazer besteira disso, não cede isso, não cede aquilo, e está indo maravilhosamente bem. E ela tem capacidade para fazer isso também. Só que ali ela está com duas posições. Aí a dela, ela não consegue fazer. Por um outro lado, vem o marido e começa a cobrar da mulher outras coisas. Você não está fazendo isso, casa está assim, você não consegue fazer aquilo. E por outro lado, tem os filhos. Ô mãe, eu não sei o quê. Aí a mulher já fala assim, é muita coisa para mim. Está tudo nas minhas costas. Eu tenho que ser homem, eu tenho que ser mulher, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser não sei o quê, eu tenho que ser não sei o quê. Eu vou explodir. Por que acontece isso? Porque a posição foi arrancada. E o marido erradamente entregou. Nós vamos ensinar sobre isso. Como ela está cobrando demais, ela pega uma das chaves e entrega para o filho, porque o filho ou a filha
porque o filho ou a filha está cobrando. Que jeito que um filho ou uma filha assume, presta atenção, que jeito que um filho ou uma filha assume a parte da mãe? Quando certas coisas que a mãe tem que decidir, quem decide já não é a mãe, são os filhos, porque usam da área emocional. A mãe se sente sobrecarregado, se sente atolado de coisas para fazer, e os filhos começam a sentir falta disso, falta daquilo, carinho, falta de tempo, falta de sei o quê. Para compensar, o filho, eu queria isso, vamos fazer. E aí começa a desencadear. Aquilo que era para ser do marido está na mão da mulher, aquilo que era para ser da mulher está na mão do filho, e o filho que nunca teve experiência de vida, não foi formado, não foi treinado, está lá administrando uma coisa, embora não com o dinheiro na mão, mas ele está ali na mente da mãe, no coração da mãe, conduzindo tudo. E ali ele acaba um lar desestruturado, e um entrega a chave para o outro. E aí o que acontece? Essa família, todos estão com a casa edificada na areia. Aí vai vir os ventos, vai vir a tempestade. Aí onde que afeta? Aí o marido agora já não é mais aquele que faz a função dele. Ele já é o fiscal. Ah lá, os filhos estão errando. A culpa é sua. Você não educou o filho direito. Ah, mas também você não me ajuda? O cara não ajuda mesmo. Ele já entregou a chave da casa para a esposa. A esposa não vai aguentar a pressão. Ela não vai aguentar a pressão. Aonde vai começar a afetar? O casamento. Por quê? Porque a mulher está carregando 2 pesos. Embora um ela já está passando para o filho. E ali o filho administrar mal, a culpa cai nela, que estava sob a responsabilidade dela. Porque o homem se ausentou da responsabilidade dele. E dar a chave da sua posição, dentro da sua família, para o filho, não. Para a esposa, não. Para o marido, também não. Cada um tem sua posição. E que se não for feito cada um dentro da sua função, da sua posição, a casa vai desandar. Aí a pessoa diz assim, mas eu sou um cristão. Sou batizado, lavado e remido do sangue do Cordeiro. Ok, só que você não está entendendo o seu posicionamento dentro do lar. Quando Deus criou a família, o próprio Deus, o Criador, estabeleceu o que cada um vai fazer. A começar antes da terra, lá no céu, já existe essa questão de posição. Nós cremos num Deus que é a Trindade. Vocês concordam comigo? Vocês creem nisso? É o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Os 3 são um e o um são 3. Quem que é maior? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Em poder, os 3 são iguais. Então os 3 têm direitos o quê? Iguais. Os 3 têm condições iguais. Como é que vive? Simples. A nível de relacionamento, foi acordado o quê? Diante da soberania de Deus. Que Deus ia ficar na posição de pai, Jesus ia ficar na condição de filho, e o Espírito Santo ia ficar na condição de Espírito Santo. E filho tem que se submeter, sim ou não? E como é que você se submete, sendo que você é de igual com o outro? Para Jesus não tem problema algum em submeter. Isso não vai fazer dele mais ou menos. E os 3 vivem funções distintas no ser humano. Os 3 papéis distintos na humanidade. Cada um fez sua parte e os 3 são Deus. A família, cada um tem sua parte e todos são família. Agora, resolve entregar a posição que você tem para alguma outra pessoa dentro da tua casa? Vai resolver? Não vai. Existem também outras situações que roubam, que contribuem para que o marido entregue a chave para o filho ou entregue a chave da sua posição para a mulher. Quais seriam essas outras circunstâncias? Por exemplo, numa família que a esposa trabalha e que a esposa ganha mais do que o marido, para ela já começa a pensar assim, eu tenho mais capacidade que o meu marido, porque eu estou ganhando mais que o meu marido. E isso já começa a dar o direito na cabeça, não é de vocês que eu estou falando não, é dos que não vieram ou dos de outra cidade, amém? Na cabeça dessas mulheres, elas já falam assim, se eu tenho tanta capacidade na empresa onde eu trabalho, se lá o meu patrão me nomeou sei lá o que, gerente, chefe,
É porque eu tenho condições de cuidar de uma empresa, de dirigir uma empresa. Por que que o meu marido não deixa eu dirigir a casa? Será que ele não vê a competência que eu tenho e o meu patrão vê que eu tenho competência? Não se trata disso. Se trata de princípios bíblicos que Deus estabeleceu e não o homem. A mulher tem um valor, uma qualidade, tem até mais sentido que o homem. Só que Deus foi quem nos fez, homem e mulher, de formas distintas, preparadas para exercer funções diferentes. E nós precisamos entender qual é a função do homem e a função da mulher. Embora talvez a mulher ganhe mais do que o homem, embora a mulher tenha uma capacidade de administrar 10, 20, 30 empresas, e o marido às vezes ser o office boy de uma das empresas, vamos pensar assim: dentro de sua casa, a autoridade é dada para o homem. Isso não faz da mulher inferior, porque se alguém disser que isso é inferioridade, então estão chamando Jesus de inferior a Deus. E nem Jesus é inferior a Deus, e nem o Espírito Santo é inferior a Deus, os três são um. Todos são iguais. Então, às vezes acontece isso. Ou o marido fala assim: já que você é muito boa, ganha dinheiro, vou deixar você administrar a casa. Já errou, porque está pegando uma função que não pode ser só da mulher. Deus, quando criou a mulher, criou assim, ó: eu estou criando uma auxiliadora. Ele não está dizendo assim, ó: eu vou criar a mulher para ela cuidar de você, para ela mandar em você, para ela ter autoridade sobre você, para ela te ajudar. Bom, outra coisa que às vezes atrapalha na questão de posicionamento dentro de casa, e às vezes querem trocar os papéis. A esposa estudou mais do que o marido, e por algum mérito ela acha que tem mais capacidade de administrar a casa. Pode ser. E se a mulher estudou mais que o marido, utiliza-se o estudo dela em benefício da sua casa. Ponto. Aproveita, porque ela está para te ajudar. Só que isso não tira a autoridade do marido. Outro ponto. Às vezes o marido não é convertido. E às vezes a mulher quer falar assim: meu marido não conhece a palavra, eu conheço a palavra, então eu tenho que estabelecer o reino de Deus na minha casa. Quem vai ter que dominar essa casa aqui sou eu. E ainda usa aquele texto que a mulher crente, ela tem aquele texto de Coríntios que Paulo escreveu, que um santifica o outro, que o que é crente santifica o que não é crente. Então, ou seja, se é eu que santifico ela, ou se sou eu que santifico ele, quem tem que mandar aqui? Isso não tem nada a ver. Num lar de ímpio e num lar de cristão, quem Deus colocou sobre os ombros a autoridade da casa, a função de autoridade da casa, é do marido. Então isso não dá o direito para a mulher falar assim: eu vou na igreja, meu marido não é. Eu já contei uma história aqui há muito tempo atrás, eu vou contar de novo. De onde eu vim, na minha cidade, chamada Olímpia, tinha uma família que a mulher era crente. E o marido era dono de um boteco na frente da casa dele. Escuta o que eu vou te dizer. Aí, se quiser eu te levo lá. Aí, a mulher ia para a igreja, ia para a igreja, ia para a igreja, e o cara ficava no boteco. E espiritualmente falando, começou a ter uma batalha muito grande, e reverberou na parte física, onde o marido começou a implicar com ela dela ir na igreja. Aí vem aquela história: não, porque eu não vou te obedecer, eu vou para a igreja, vou te deixar aqui, eu vou para a igreja. Você quer ficar no boteco, no mundo do capeta, do Zé Pilintra, você fica. Aí eu vou para a igreja, e nada vai mudar isso. E foi para a igreja. O marido foi pegando birra, e falou: se você for para a igreja, você vai ter consequências. Ah, mas e como, não sei o quê? Ela foi, compartilhou, e aí, olha o que disseram: você tem que ser submissa ao seu marido. Mas ele não quer que eu venha na igreja. Vou repetir que eu não fui claro. Orientaram ela: você tem que ser submissa ao seu marido, mesmo que ele impeça de vir na igreja. Vou repetir, você não entendeu. Você tem que ser submissa ao seu marido. Não tem nem mesmo, nem não mesmo. É mesmo, tem que ser submissa. E o que eu faço? O que você faz é o seguinte: chegando domingo que você quer vir na igreja, você vai chegar para o seu marido e você vai falar assim: amor, eu posso ir na igreja? Acha que eu vou pedir? Vou repetir. Você quer aprender ou você quer viver do teu jeito? Não, então ensina. Você vai chegar para o seu marido e você vai dizer assim: amor, eu posso ir na igreja? Você autoriza? Seu marido autorizando, você está debaixo da palavra de autoridade do seu marido, embora ele não tenha Jesus.
E se ele não deixar? Você não vem. Aí eu vou ficar sem Deus? Não, você vai para o teu quarto, você vai orar e você vai pedir para Deus quebrantar o coração dele. Porque na obediência, Deus trabalha. Na desobediência, Deus não trabalha. Se você sair da tua casa em desobediência com o teu marido e vir para a igreja, você está achando que você está obedecendo a Deus. Mas você não está obedecendo nem teu marido, porque eu vou obedecer a Deus. Olha aí. E aí que você vai orar. Você não crê no poder da oração? Creio. Bom, ela foi. Amor, você deixa eu ir na igreja? Não deixo. Aí ela não aguentou. Mas você pega o dinheiro na sexta-feira, faz eu ficar aqui no boteco para você ir para casa de prostituição. E toda sexta-feira ele simplesmente falava para ela: você agora assume o bar, porque eu estou pegando o dinheiro do caixa, estou indo para a prostituição. E ela ainda tinha que passar a roupa dele. E por isso que ela não aceitava a orientação. Ficou atravessado, desceu atravessado aquela orientação. Não aguento. Não aguento. Não, eu ainda tenho que pedir para ir na igreja, ele não deixa, eu ainda tenho que ficar lá no boteco para ele ir para a prostituição. Não aguento. Eu não vou aguentar essa vida, não. Quebrou o pau com ele. Mesmo assim, você acha que ele ficou? Ele foi. Voltava 3, 4 horas da manhã, estava dormindo, ele batia na porta e falava assim: estou com fome, vai fazer comida. Mas que desaforo eu ter que levantar de madrugada e fazer comida. Não quero saber, vai fazer comida. Aí ela voltou, foi falar com o líder de novo. O líder falou assim: e aí? Não aguentei. Você falou que lá não aguentei. Falei: irmã, teu marido nunca vai converter com você desse jeito. Não? Não. O que eu te falei? Seja o quê? Submissa. Mas eu não aguento. Aguenta. O papel da mulher você vai aguentar. Você vai tentar de novo. Foi para casa, chegou. Amor, você deixa eu ir na igreja? Não vou deixar você ir na igreja, não. Tá bom, amor. Eu fico aqui com você. O que você está fazendo? Estou assistindo o jogo, pleno domingo à tarde. Sabe o que ela fez? Vou sentar do seu lado e vou assistir jogo com você. Aí ele falou assim: meu Deus, não sei se é pior ela aqui na casa ou ela na igreja. Já está ficando meio lelé. Fez uma pipoca, fez alguma coisa lá, fez um temperinho, comeram, ficou em casa. Mas você não vai brigar comigo porque eu não deixei você ir na igreja? Ela falou: não. Eu aprendi lá na igreja que eu tenho que ser submissa. Quem te ensinou isso? A igreja que eu estou indo. Essa igreja é boa, hein? Eu estou começando a gostar dessa igreja aí. Quer dizer então que você não vai no culto mais se não deixar? Se você não deixar, eu não vou mais, porque eu tenho que te honrar primeiro. Pai, está ensinando bonito essa igreja. Estou começando a gostar. Bom, chegou a sexta-feira. Aí foi difícil. Fica aqui que eu estou saindo. Passa minha roupa. Ela foi, pegou um óleo ungido, foi passar a roupa, ungiu a gola da camisa e disse: Senhor, que o Espírito Santo incomode ele lá naquela casa de prostituição. Eu não aceito o meu marido lá. Ele não pertence àquele lugar, ele pertence a mim. De boca fechada. Sem brigar, sem tacar a vassoura, sem tacar objetos não identificados da cozinha, voando para lá e para cá. Porque tem objetos não identificados, que voam tão rápido que você não sabe se é tampa, se é a panela, se é frigideira, o que é. Isso aí que voa. Aí, ela disse assim: tá bom, amor, eu vou. E ficou lá e foi lá. Ficou intercedendo. Chegou de madrugada, a comida estava na mesa. Amor, fiz uma jantinha para você. Ele falou assim: bem, você tá tomando alguma coisa, meu amor? Não, o que está acontecendo com você? Fala sério. Eu fui onde eu fui, você preparou uma janta? Ela disse: Deus está me tratando. Mas como assim? Eu tenho que te honrar. Ele deu um nó na cabeça dele. Passou o domingo, aí foi a sexta, né? Sábado de madrugada. Passou, chegou o domingo. Amor, você vai deixar eu ir no culto? Ele falou assim: pode ir, amor. Eu deixo você ir no culto. Ali ela já foi debaixo da bênção para a igreja. E foi para a igreja. Domingo seguinte, ela fez o seguinte. Foi lá. Amor, posso ir para o culto? Eu falei: pode. Aí ela foi passar a roupa. No que ela passou a roupa e começou a se vestir, ele falou assim: ué, você não ajeitou a minha roupa? Aí ela falou assim: por quê? Eu vou com você hoje na igreja. Bom, não vou estender mais. Se quiser eu te levo lá. O boteco fechou e abriu uma igreja no lugar do boteco.
Ele e a esposa restaurados são servos de Deus, líderes na igreja, os filhos tocam na igreja e são uma bênção na igreja. Ou seja, entrou no papel. Quando cada um entra no seu papel, as coisas funcionam. Então, às vezes, porque o marido não é crente, acha o quê? Que a autoridade da casa é do marido e ponto. Isso não é um problema meu, não é a doutrina da igreja, é uma questão que Deus definiu. E se a gente entender isso, a Bíblia diz que a esposa com a boca fechada, através das suas atitudes, ela ganha o marido para Jesus. Sem abrir a boca, a esposa ganha o marido para Jesus. Então o que Deus quer fazer nessa noite? Quer colocar você como casa firmada na rocha, porque aí Deus vai te usar na tua casa para que todas as outras pessoas da tua família venham para Jesus, se convertam e também fiquem na rocha. Você crê nisso? Outra situação que às vezes permite ou faz com que as pessoas queiram roubar a posição de marido, de mulher dentro de casa. Medo do marido recair no passado. Não, para você não recair no passado, deixa que eu cuido. Vou te dar um exemplo. O marido trabalha, ele não pode andar com R$1 no bolso. Porque talvez no passado ele era alcoólatra. E por prevenção a mulher já está assim, não, você não vai pôr a mão no dinheiro. Quem vai cuidar do dinheiro sou eu, você não vai nem saber onde eu gasto. Já está errando aí. Por quê? Porque já está tirando a autoridade, a responsabilidade e uma das funções também do marido. Aí por medo de não recair, quer tomar a chave. Diga para quem está do seu lado assim, ó, o carro que Deus me deu, mais importante, chama-se minha família. Fala, ninguém vai roubar esse carro da minha mão. Outras mulheres e outros filhos e outros assim, querem dominar a casa porque de repente tem medo que o marido vá embora e não fica sem nada. Então de repente fala assim, eu vou coordenar a casa, eu vou fazer tudo que tem que fazer, eu que vou decidir tudo aqui nessa casa, as decisões são minhas. Por quê? Porque se um dia ele me abandonar, ele sai com a mão na frente, outra atrás e eu não vou ficar sem nada, porque tonta eu não sou. Ou seja, motivo para se roubar a posição de dentro da casa é o que não falta, né? Ou o último, talvez um relacionamento que você tem com pessoas do mundo, com outras mulheres, uma diz para você assim, amiga, lá em casa quem manda sou eu. Aí a outra diz, em casa também. E aí talvez você vai ficar com vergonha em dizer e falar assim, lá em casa a autoridade da minha casa é o meu sacerdote. E aí pelo fato de você ter rodinhas, amigas, relacionamento com pessoas não cristãs, que não vivem os princípios da palavra de Deus, você talvez se inibe ou se influencia com elas e diz assim, vai ficar chato, vai ficar feio para mim. Então como é que eu vou ser a única das minhas amigas que não vou mandar em nada? E talvez isso acabe influenciando e a mulher não aceita e acaba querendo tomar. Ou seja, opção tem de monte para as pessoas quererem tomar a posição da casa. Agora, o que se faz com isso? Como que resolve esse problema? Da seguinte maneira, vou ler para vocês. Não dê o posto que Deus te deu para ninguém. Você ganha mais ou ganha menos, se você está trabalhando, se você está desempregado, você é o sacerdote da casa. Se o marido não está trabalhando, a esposa está trabalhando, administrem juntos, mas com a bênção do marido. Diz assim, vamos gastar nisso, amor. Vamos orar para Deus abrir uma porta de emprego para mim? Aprova o Senhor de eu não estar trabalhando, mas você está trabalhando e Deus vai nos abençoar e Deus vai abrir uma porta para mim. Não é porque um não está, não, mesmo que você não esteja trabalhando, você tem que exercer a sua função. Não dê o teu posto, que é o carro na minha história aqui, o teu carro que é o teu posto, tua posição para ninguém. Embora as pessoas te critiquem e digam assim na tua casa, se fosse eu faria melhor que você, você vai falar assim, você pode até fazer melhor do que eu, mas eu não vou entregar o posto que Deus tem para mim. Fica no seu posto que eu vou ficar no meu, porque o seu não vai pesar para você. Mas se eu entregar o meu para você, os dois pesam. Outra coisa, um posto nas mãos erradas é um caos. Se o pai dá a autoridade da casa para o filho, às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não dou autoridade da minha casa para o filho. De repente, verbalmente você não dá. Mas de repente o filho vai no lugar, faz aquele show, aquela birra. E aí você pega e fala, tadinho, eu vou dar. Ele tem autoridade da casa. Eu já fiz visita, não aqui,
Não aqui. Não é, e não é mesmo. Que a gente evangelizou uma mulher que ela tinha uma filha. A filha acho que tinha 3 anos. Máximo 4 anos. E a irmã, vamos no culto? Vamos, domingo eu vou no culto. Amém, glória a Deus. Na época a gente buscava ela, que ela morava longe. Nós íamos buscar ela, ela falava assim, eu queria ir na igreja, mas minha filha não quer ir. Eu faltava entrar em parafuso, irmãos. Como é que é? Ah, eu queria ir, mas eu falei com a minha filhinha, ela não quer ir na igreja. 3 anos de idade, não quer ir na igreja. Peraí, quem que está com a chave da casa? Quem que está administrando a família? Criança de 3 anos mandando nos pais. Qualquer posto que tiver em mãos trocadas, a família vai ser um caos. Um caos. E se você não tiver, outra recomendação, se você não estiver cuidando bem do teu posto, e chegar o teu filho, tua filha ou tua mulher e criticar você, varão, ó, não é nem homem, é varão. Você não vira assim, é com aquele espírito de, eu não aguento mais vocês falando na minha cabeça, eu vou entregar tudo, eu vou sumir de casa, eu vou embora, que eu não aguento mais. Se está reclamando que tem risco, que está sujo o teu veículo chamado família, teu veículo chamado tua posição, não dá não. Faz de conta que a tua família representa pelo menos o valor do carro que no início você disse que não daria para ninguém dizer assim, ó, tá sujo, mas é meu, foi eu que paguei, é meu, eu vou limpar. Porque se estão reclamando, sabe o que você tem que fazer? Não é entregar o posto, é melhorar o cuidado com aquilo que Deus te deu. E se a mulher reclama na tua cabeça, varão? Não é o fim do mundo, é sinal que está precisando dar uma ajeitadinha, passar um pretinho no pneu do carro, está precisando limpar por dentro, limpar por fora, está precisando fazer alguma coisa. Aí de repente os varão já, se vira, não quero dor de cabeça. Eu conheci um casal que falou assim, não, minha função é trabalhar, dar dinheiro na mão do meu, eu quero nem saber o que ela faz. Aonde? Pastor, isso é machismo. Não, isso é Bíblia. Você está pondo um fardo em cima. Os dois têm que conversarem juntos. O homem não pode ser omisso. A mulher pode ter uma capacidade tremenda, pode ser até mão fechada. É melhor até. Porque ela vai, às vezes tem homem que é mais gastão. Tem homem que não pode ver um alto-falante que já quer pôr no carro, quer pôr na cabeça, quer pôr no pé. Quer pegar, quer fazer um negócio. A mulher, não, vamos juntar dinheiro, vamos fazer não sei o quê. Amém. Aproveita esse dom que a mulher tem. Só que isentar, jogar tudo nas costas, isso não pode. Então não entrega o seu posto. Se reclamarem, sabe o que você vai fazer? Vai limpar melhor, vai cuidar melhor. E se propuserem tomar seu posto, olha o que você diga. O meu posto mal cuidado é um problema. Mas o meu posto na sua mão vai ser um grande problema. Irmãos, o desejo de Deus é que cada um respeite o posto um do outro dentro de casa. Respeita o posto um do outro. E o desejo de Deus também é que cada um cuide do seu posto dentro de casa bem cuidado. Né? O que vai acontecer com uma família que o pai não está vivendo o posto que Deus deu para ele, a mãe não está vivendo o posto que Deus deu para ela, o filho vai falar assim, agora bagunçou, não estou entendendo nada. O dia que ele casar, os valores estão distorcidos. Aí ele casa com uma pessoa que tem um valor correto. Já pronto, virou uma bagunça. Aí a mulher vai falar para ele assim, eu vou ser que tem que fazer isso. Eu, mas lá em casa quem fazia era minha mãe. Teu pai não faz isso não? Não. Mas eu te amo, vamos casar. Mas e os princípios? E a rocha? Não. Os filhos perdem a referência. Os filhos perdem a referência. Se os filhos veem que o pai faz a função do pai, que a mãe faz a função da mãe, show de bola. Quer ver o que é um perigo? O filho ou a filha, se ele tiver o domínio da casa, e a mãe estiver sobrecarregada, e o pai já perdeu o posto da autoridade, sabe o que vai acontecer? Mãe, eu quero um sapato. Ele vai lá e compra um tênis de R$400, videogame, bicicleta, roupa de marca, brinquedo, vai crescendo, vai dando moto, vai dando tudo. Por quê? Porque tem gente que pensa assim, aquilo que meu pai não me deu, eu quero dar para os meus filhos. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você não sabe de nada, inocente. Ensina teu filho isso.
vai dando lá. Mãe, eu quero um tênis de quanto? R$600. Oh, vou fazer o esforço, vou fazer hora extra, mas eu vou dar porque eu amo meu filho. Ah, eu quero um videogame de última geração. Não, pai vai sacrificar. E tá lá e vamos dar. Vai dando tudo. Um dia, a situação da vida, a vida vai permitir uma situação que ele não vai conseguir ter o que ele quer. Para onde que ele parte? Qual o caminho que ele vai partir? Para onde que ele vai partir? Tem 1000 caminhos para partir. Verdade ou não é? Eu quero dar tênis para o meu filho caro. Eu sei que você quer. Eu quero dar a melhor roupa para o meu filho. Ótimo. Mas olha, dê em tempos, não tudo de uma vez. Ensine-os a ter as coisas no tempo e de vez em quando ensine-os a não ter. A ser grato por que tem. Porque você ensina um valor para a sua família. O problema não é você dar um tênis de R$400, por exemplo, ou um celular de R$2.000 na mão de um filho. O problema é que ele pede tudo e tudo dá, e ele nunca ouve um não. E quando ele nunca ouve um não, pronto. A vida vai permitir que algumas coisas cheguem na frente dele, que vai falar não, e ele vai falar, não, eu não aceito. Não aceito. Por quê? Porque ensinaram que tudo pode. Quem ensinou? A situação de um ter entregado o posto para o outro. Nós vamos falar agora de conceitos bíblicos. Porque talvez se você pensar assim, ó, lá na minha casa, eu administro do jeito que eu quero, eu não quero seguir isso. É um direito que você tem. Só sei de uma coisa, a palavra é fiel. Quem não vive os princípios da palavra de Deus, está fincando a casa na areia. E a decisão é sua. A minha decisão e a decisão da minha família eu já tomei. E o meu papel aqui hoje é trazer a palavra de ensino para nível de família. Porque tem muita gente que vai falar assim, lá vem o machista, lá vem não sei o quê. Irmãos, eu vou ensinar o que é autoridade, vou ensinar qual que é o papel do homem, a posição do homem, a posição da mulher, que foi Deus que estabeleceu. Se alguém não quer viver nos princípios de Deus, não vem me crucificar, rasga a Bíblia, põe fogo nela, porque eu vou ler aqui versículos da Bíblia. Ou então, primeira coisa, a palavra de Deus diz assim, ó, que toda casa dividida não subsistirá, não prospera. O que é uma casa dividida? É uma casa que cada um quer uma coisa de um jeito, ninguém fala a mesma coisa, não é unida e principalmente não tem as posições nos seus devidos lugares. Eu quero convidar a igreja, vamos começar pelos filhos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Depois de Gálatas. Efésios capítulo 6. Vamos ler a Bíblia, Efésios 6, versículo 1. Vamos começar falando sobre os filhos. Quem é filho aqui que mora com o pai e com a mãe aqui? Levanta a mão. Eita Deus, hein? Eita Jeová, hein? É para ti essa palavra. Oh glória. Versículo 1, quem achou? Diga amém. Filhos, ó, não fui eu que escrevi isso aqui, tá? Obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Quem quer que as coisas vão bem aí? Levanta a mão, jovens. Ô glória. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Olha a função do pai. Mas criai-os na disciplina dos jogos de videogame, na disciplina dos tablets celulares de última geração, dos desenhos que passam na TV Sky. É isso que está escrito aí? Ah, como não? Como não, gente? Vamos ler de novo. Ó, pais, criai na disciplina de largar os filhos na beira da televisão para não encher as paciências, que a televisão educa. É isso ou não? Agora fala a verdade se não é assim que acontece em muitas das nossas famílias. Ai, não aguento. Estou cheio de coisa para fazer. Ah, vai assistir televisão. Vai assistir televisão. Fica lá na televisão que fica quietinho. Dá uma bolacha lá na mão, põe a televisão lá, põe um desenho e deixa lá. A Bíblia está dizendo que a posição dos pais
é criar os filhos na disciplina do Senhor. Sabe o que é disciplina? Disciplina são matérias, são áreas. Quais seriam essas áreas? Fé, salvação, pecado, arrependimento, ministério, mandamentos, áreas. Ensinar área para os seus filhos. Os pais têm que criar os filhos e os filhos obedecer os pais. Qual que é o papel dos filhos? Obedecer os pais. Em muitos lugares aqui não tem. Eu não sei nem porque eu estou pregando essa palavra. Mas tudo bem. Em muitos lugares, quem que obedece? São muitas vezes os pais que obedecem os filhos. Quando faz birra, quando fica triste, quando fica no quarto não quer ver ninguém, ou quando não sei o que ela mais, ou quando fala não vou comer, ou quando fala não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Aí vamos fazer, porque se não fizer o que ele quer, se não fizer o que ela quer, quem é que tem que obedecer? Obedecer é uma função de quem? Do pai? Da mãe? Fala assim, ó, obedecer é a posição dos filhos. Está entendendo ou não? Se um filho sair dessa posição, ele como casa está na areia, não está na rocha. Aí tem filho que vai falar assim, pastor, o senhor não conhece meu pai. O senhor não conhece minha mãe, pastor, quando minha mãe está naqueles dias, olha, nem demônio chega perto da minha mãe. Pastor, me arruma 7 dias para eu ficar na sua casa quando minha mãe estiver naquele dia. E meu pai falou que vai junto, que ele também não aguenta. Os filhos têm que obedecer. O pai às vezes vai falar assim, os filhos falam, posso sair? O pai fala, pode. 12:30 eu quero você em casa. Ah, mas 12:30 eu tenho que chegar em casa, 12:30. É pouco. Peraí, que hora que eu falei? 12:30. Qual que é o seu papel? Me lembra, seu papel, obedecer. Então, por quê? Porque isso vai se tornar para um filho, ou uma filha, um currículo. Amanhã, quando chegar um varão querendo namorar a menina, vou conversar com os pais, o pai vai dar a fita para o marido, para o namorado, pretendente, que você quiser chamar. Pelo menos comigo foi assim. Quando eu fui namorar, eu sentei, aí minha sogra foi falar quem era a filha dela. Ou seja, tinha um currículo. Então o que acontece? O currículo foi das 8 à meia-noite, o currículo, né? Eu estava lendo o currículo das 8 à meia-noite. E aí meu sogro chegou do serviço meia-noite e passou um currículo de 10 minutos. Como eu amo meu sogro. Ô, homem bom. Ele falou 10 minutos. Minha sogra, 4 horas. Agora, o que acontece? Eu namorava e eu saía. Minha sogra falava assim, ó, quero vocês 12:30 em casa. E nós chegávamos 12:30. Faltando uma semana, eu vou contar isso aqui. Faltando uma semana para eu casar. Ela sabe disso, eu já falei para ela. Ela falou, uma semana, casa, cartório, tudo marcado, tudo definidinho. Uma semana. Um sábado antes de eu casar. Vamos para a praça? Vamos. Minha sogra, 12:30. Eu falei, mas essa velha, eu vou te falar um negócio. Aí deu um horário. Não sei se era meia-noite, o que era? Eu falei, mas falta uma semana para eu casar. E aí eu ia para o culto e queria sair, ela pegou e falou assim, 12:00. Eu falei, mas gente, falta uma semana para casar, essa velha não sai da minha cola. Só que o que tinha ali, até que casasse, um princípio que tinha que ser obedecido de obediência. Eu pensava isso, mas ela falava assim, amor, minha mãe deu 12:00, eu vou respeitar. Sabe o que subtrai para mim, na minha mente, que vem na minha mente, subentendo na minha mente? Que se ela é obediente à mãe, se ela é submissa à mãe, se ela honra a mãe, essa semente já está no coração dela. Se fosse outra, falasse assim, não, depois eu dou um jeito da minha mãe, eu dobro ela, eu chego pé por pé. O que eu estaria subentendendo? Que na vida, quando eu casasse com ela ia dar algumas coisas no meu corpo, eu cato dinheiro e não vê. Ia fazer outras coisas comigo, que eu ia falar assim, será que é de confiança? A obediência de um filho se torna currículo por dia de amanhã.
Amanhã você pode chegar com propriedade para falar para os seus filhos, quando você casar. Eu fui obediente à minha mãe. Você tem moral para falar. Agora, se você não for obediente, você não vai ter moral para falar. O teu currículo vai estar vazio, vai estar fraco. Então, a posição de um filho é obedecer. Vira para alguém que é filho aí do teu lado e fala assim: você entendeu sua posição? Amém, filhos? Você não pode querer sair da tua posição e querer mandar. Você tem que obedecer. Amém? Agora vamos para as mulheres primeiro. Ó, e eu quero que alguém fale assim, ó. Por que começa pelas mulheres? Eu não estou começando pelas mulheres. A Bíblia que está começando. Vamos em Efésios 5. Você está em Efésios 5, 22. Na minha Bíblia está escrito assim, ó. O lar cristão, marido e mulher. É isso que está escrito na tua Bíblia? Nós vamos ver a posição do marido e da mulher. Mas olha quem que começa na Bíblia. Versículo 22 começa por quem? Então, não sou eu não. Estou lendo, eu tenho que ler de ordem cronológica. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao... Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Olha para cá agora. Essa palavra vai entrar no teu espírito e na tua alma e no teu corpo, mulher. Vamos ler o 22. Olha a revelação no 22. Ó, Deus vai dar uma revelação aqui agora. Um revelamento, como dizem em alguns lugares. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Está escrito aí como? Está escrito como? Amém. Essa palavra faz a diferença no versículo. O que significa ser submissa ao marido como ao Senhor? Como significa assim como. Significa de igual modo. Significa da mesma forma. O como é usando uma coisa como outra. O que está dizendo no versículo 22? Que o nível, quero a tua atenção, o nível de submissão que você tem com Deus é o mesmo que você tem com seu marido. Não tem como de falar assim, ó, a ele eu não vou ouvir nada, não vou falar nada, não vou ouvir nada, não vou fazer nada que ele está me pedindo, que nós estamos conversando, nada. Eu sigo o Senhor. Não existe. Deus, escuta e aprenda isso. Deus vai encarar que você é submissa a Ele de acordo com como você é submissa ao teu marido. Quem já viu aquela oração que fala do Pai Nosso? Perdoai os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como eu perdoo do meu irmão. Não tem isso? O que Deus fez ali? Ele está vinculando uma coisa igualzinha a outra. Para Ele, olha o que Deus entende. Para Deus é o seguinte, que Deus me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo as pessoas. Ou seja, se eu perdoo só um pouquinho, Deus vai falar assim, é a mesma medida, filho. Você que define a medida com os outros, a medida que você define com os outros, eu defino com você. E submissão é a mesma coisa. Quando você não é submissa ao marido, é como se não fosse submissa a Deus, porque Deus está falando assim, ó, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então olha só, o compasso que mede o teu nível de submissão a Deus é transparecido na terra pelo nível que você se submete ao marido. Quem entendeu que levanta a mão? Só que submissão é uma coisa que para a mulher, olha, elas aguentam TPM, olha, elas aguentam de tudo. Mas quando chega no raio da palavra submissão, parece que encarna um espírito que vira um trem. Deixa eu te explicar de novo o que eu falei e talvez você não percebeu. O pior papel não é que é o pior. O papel mais difícil não é o da mulher. Vai ser o do homem. Por mais difícil que vocês pensem que se submeter é difícil, vocês vão ver o do homem. Que não precisava e não poderia ser assim. E a gente entende submissão da seguinte forma.
A mulher tem que ser submissa a mim, vai lá lavar meu botinão. A mulher tem que ser submissa a mim, vai pôr comida para mim. Isso não é submissão, tá? Fique registrado. Não é submissão. Isso aí é escravidão. Estamos claros nisso? Estamos claros? Ponto. O que é submissão? Submissão, você só vai entender completamente na hora que eu chegar nos homens. Mas por uma coisa eu quero te dizer. Deus, Pai, é igual ao Deus Filho. Só que o Deus Filho concordou de se submeter a Deus. Por que Jesus pode concordar e submeter a Deus, sendo igualzinho, e mulher não pode concordar? Por que mulher se sente menor? O teu papel é o mesmo de Jesus, se submeter. Eu não estou dizendo assim, ó, escravidão, não, estou falando submeter. Submeta e não se sinta mal por isso, pelo contrário, diga assim, ó, mulheres, repita comigo assim, ó, eu tenho a mesma posição que Jesus teve com Deus. Se eu dissesse para você assim, mulheres, vocês aceitariam ser submissa a Jesus? Levante a mão, quem gostaria? Aí Jesus diz assim, ó, pois então, seja submissa ao seu marido, que já você está sendo submissa a mim. Ponto. Qual que é o papel da mulher? Qual que é o papel do filho? Qual que é o papel da mulher? Então você entende. Mulher que é rebelde com o marido, não adianta querer falar que é santona, ou santarrona, ou santinha, ou santa, porque Deus fala assim, não filha, eu coloquei a minha autoridade nele. Se você não é com ele, você não é comigo. O que você faz com ele é o que você faz comigo. Ponto. Por quê? Porque está escrito na palavra, e quando você não vive isso aqui, não é contra o marido, você está ofendendo um texto que o próprio Deus colocou. Outra coisa que infelizmente acontece, mulher agredindo fisicamente o sacerdote dentro de casa. Aí sabe o que acontece? Os filhos veem aquilo. Ainda que é um desrespeito, o filho vê aquilo. Os filhos vão absorver esses valores. Ou seja, saiu totalmente da posição. Aí agride, parte para cima, aí acabou. Aí está na areia. Aí o casamento, a família vai pro ralo mesmo. Por quê? Porque já não está mais na rocha. Saiu da posição. Vamos para os maridos. Que esse é o mais difícil agora, que vai... Capítulo 5, 24 agora. Deus é bom, ele começou pelas mulheres, as mulheres já ficou muda, ninguém dá um glória a Deus mais. Mas agora que eu entrar para falar dos maridos, elas vão dar muito glória a Deus. Maridos, o 25. Amai vossa mulher. O Espírito Santo já está abaixando ali, umas pessoas ali. Como também Cristo amou a igreja. Aí os homens vão falar assim, pastor, eu amo ela. Amo. Calma aí, que o problema não é o não amar ou amar. O problema é, o que falta para os homens não é amor. Fala assim para os homens assim, não está faltando amor aí, eu sei o que está faltando. Olha só, continuação. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha para cá. É agora. O que é a si mesmo se entregou por ela? A esposa vai falar assim, amor, lava a louça para mim. Ah, amor, estou cansado. Cristo se entregou pela igreja, amor. Você tem que lavar a louça para mim, eu trabalho também, você tem que lavar a louça para mim. Amém? Isso não é se entregar. Isso aí você pode fazer, marido, não tem problema. Eu faço, você não tem problema nenhum você fazer. Mas não é isso que está falando, senão a mulher vai falar assim, amor, passa a carteira aí. Não vou dar carteira não. Cristo se entregou pela igreja. Cristo se entregou pela igreja. Não, amor, ele se entregou, mas não. Vamos aprender qual que é o papel de fato do homem
que está em extinção. O homem está em extinção. Aliás, eu tenho até que depois dar um aviso para a igreja. Mas nós vamos explicar. O que significa o se entregar para a mulher? Porque mais do que amar a mulher, o se entregar é mais forte. O versículo seguinte explica o que é se entregar. Olha o 26. Se a mulher ficou presa no versículo 22, que é se submeter ao marido como a Cristo, olha o 26 para os homens. Para que a santificasse. Vou repetir. Marido tem que se entregar pela mulher para santificar ela, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra. Amém? Qual que é a função, a posição do marido? É o marido que vai santificar a casa. Aí a mulherada fica brava quando fala submissão. Irmão, submissão é muito mais fácil você achar uma mulher submissa do que você achar um homem que santifica a sua casa na palavra. Um homem que chega e fala assim, hoje ninguém vai assistir esse programa não, vamos assistir uma pregação. Ou vamos assistir um filme bíblico. Vamos orar com a nossa casa. Tem filho rebelde demais, vamos orar. É ele que santifica a casa. Aí a mulher, agora você vai entender o que é submissão. Aí fica gostoso para a mulher ser submissa a um homem desse. Mas mesmo assim, se teu marido não for esse sacerdote que você sonha aí, o Dom Juan espiritual, mesmo assim você tem que ser submissa e lembra da história que eu te falei, porque a Bíblia diz que a mulher, de boca fechada, vai ganhar o marido e o marido vai se tornar um sacerdote. Mas como eu estou pregando para os que estão aqui, e para os que vão ouvir a mensagem, então eu creio que você já tem Jesus. Se você tem Jesus, então recebe a palavra para o teu coração, varão. Varão. Ah, minha mulher não gosta de Deus, meus filhos não querem saber de Deus, meus filhos não sei o que, não sei o que, não sei o que. A culpa é de quem? A função da mulher é submeter. Função do filho, obedecer. Função do marido, ele vai trazer a parte espiritual dentro da casa. Ele vai trazer a parte espiritual dentro da casa. Ou você que é jovem aí, quantos sonham em casar? Levanta a mão. Depois jovens, homens, jovens, levanta a mão. Quantos sonham em casar? Depois nós vamos te ungir para Deus libertar você, em nome de Jesus. Para Deus poder libertar vocês, amém? Mas como eu também não fui liberto nessa área, então é melhor casar do que abrasar, amém? Então presta atenção. Você vai casar, vai ou não vai? Liga comigo aí, ó, concorda aqui na terra que vai ser concordado no céu, concorda, você vai casar, amém? Amém? Aí você vai falar assim, ó, ixi, mas lá em casa ninguém quer saber de buscar Deus. Oh, mas quem que é o sacerdote daquela jagaça? Aquela jagunça está na mão de quem? Aquele veículo está na mão de quem? Aquela Ferrari está na mão de quem? Aquela casa está na mão de quem? Quem? Ah, mas nada, vai orar, varão. Vai ungir. Usa armas espirituais. Filho da rebelde, unge a roupa dele. Profetiza sobre ele quando ele estiver dormindo. Você traz a glória. A Bíblia diz que quando o marido está brigado com a mulher, Deus não ouve as orações. Quer dizer que se estiver numa boa com a mulher, Deus ouve a tua oração. Se Deus ouve a tua oração, por que você não vai lá e exerce o teu papel sacerdotal dentro da tua casa? Tem gente que pensa assim, ó, eu não vejo meus filhos pegando na Bíblia. Você não vê, não vai ver. Por quê? Porque você que tem que trazer a santidade para a tua casa. Você tem que lavar eles pela palavra, ou seja, trazer a palavra, ministrar. Você tem que ser um sacerdote. E é muito mais difícil eu encontrar homem que exerce esse papel do que mulher que é submissa. E as mulheres ficam perdendo tempo. Ai, que submissão. Mulherada. Mais difícil é o papel. Vocês acham difícil atrás de vocês? Tem muitos homens que não conseguem viver isso. Assumir o papel. Ó, eu te amo. Quando alguém for falar para você que quer namorar com você, quer casar com você, fala, eu te amo. Eu quero ver você se entregar por mim. Ou seja, você vai me conduzir à parte espiritual. Você vai perguntar para mim se eu estou orando. Você vai perguntar para mim se eu estou lendo a Bíblia. Você vai perguntar para mim, você vai me incentivar a ler a Bíblia. Você vai me incentivar a ouvir pregação. Você vai me incentivar para o culto. Você vai me empurrar e me jogar para frente. Vamos jogar para baixo. O papel dos jovens é aprender isso aí. E o papel dos maridos já é exercer essa função. Dentro de casa a autoridade é tua. A autoridade não é ser, faz isso, faz aquilo. Não.
A autoridade é de Deus que Ele te deu, para você trazer a glória de Deus para a tua casa. Vamos ler o 26 de novo. Para que a santificasse. Santificar quem? A mulher. Tendo purificado por meio da lavagem da água e pela palavra. Escuta, quando tem problema na sua casa, marido é com você, não disfarça não. Fala para quem está do seu lado, não disfarça não. Fala assim, não disfarça não. Quando tem problema na tua casa, o que você fala? A partir de hoje eu não faço mais nada, você que toma conta de tudo? Ou você é daqueles, como diz Efésios 5:26, que diz assim, o que está acontecendo? Vamos parar um pouquinho? Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar quietinho nós dois para não ter briga, para ninguém falar besteira? Quem é que administra a sua casa? Espiritualmente falando, você que é responsável, varão. É o homem que é responsável. Aí tem uns que falam assim, mas o meu marido não é assim. Meu namorado não é assim. Meu paquera não é assim. Aí eu te pergunto, quem mandou você arrumar? Eu não gosto do meu marido, do meu noivo, minha namorada faz isso. Você não gosta e nem Deus não gosta. Deus quer saber quem foi que mandou você juntar. Deus está falando, ué. Quem foi? Você que está aqui tem um privilégio de estar vivendo e conhecendo a palavra. Então você cumpra ela, leva a bênção para a tua casa. O teu lar, todos da tua casa têm que viver um lar abençoado, edificado na rocha. Os de fora, quem está lá fora, quem talvez já quebrou a cara lá fora, quebrou. Mas você está tendo a oportunidade de pegar essa palavra aqui, sair desse culto hoje e dizer assim, minha casa a partir de hoje será edificada sobre a rocha. E não adianta ouvir uma palavra dessa e falar assim, ixi, é muito pesado. Vou passar para você. Não está na mão do homem, da mulher santificar a casa. Está na mão do homem. Ele é um ministro, um sacerdote. Quer dizer que mulher não pode orar? Não. Quer dizer que mulher não pode abençoar os filhos? Não, não disse isso. Eu estou dizendo que o papel do homem é ele que traz Deus para dentro de casa. A partir de hoje aqui, sabe o que nós vamos fazer? Vamos ler a Bíblia. Está jogando videogame demais. Pode parar de jogar videogame aí, vai ler a Bíblia, vai. Depois senta, eu faço isso. Leu a Bíblia? Então você me explica. Vou jogar a culpa depois com a minha casa, que os meus filhos não foram edificados na palavra. Provérbios 22:6 diz assim, educa, cria seus filhos no caminho do Senhor, que quando crescer não se desviará do caminho do Senhor. Então olha só, quem que tem que educar? O pai. Quem que vai ajudar? A mãe. Muitos lares, a família não vai bem, sabe o que o marido faz? A culpa é tua. A culpa é tua onde, meu marido? A culpa é sua. Eu não estou falando do que eu penso, não. Eu estou lendo um versículo da Bíblia. Não é pensamento meu. Não é ideologia minha. É versículo 26. Marido, ame as suas mulheres, entregando-se a ela como Cristo se entregou. Que jeito que Cristo se entregou pela igreja? Para santificar a igreja, para levar a igreja pela água e pela palavra. Lavando a igreja pela água e pela palavra. Esse texto aí não é para mulher, é para o marido. O marido tem que trazer a arca da aliança, do concerto dentro de casa. E outra coisa, se o teu marido não faz isso, sabe o que você tem que fazer, mulher? Orar urgente para esse propósito. Não é você querer pegar a chave da mão dele e falar assim, eu tenho muito mais Espírito Santo para conduzir tua casa. Não, você tem que orar para Deus levantar ele, para os seus filhos terem referência dentro de casa. Porque aí o problema não vai ser só teu. O dia que teus filhos casados, você vai ter problema com você e teu marido, vai ver teus filhos também. Quem é o varão aqui? Levanta a mão. Traz a glória para dentro de casa. Chega um dia e fala, nós vamos assistir, comprar um pipoquinho, um milhozinho, fazer uma pipoquinha, vamos assistir um filme gospel, e deixa o filho falar, o filme falar com o filho, com a filha. Se os filhos são pequenos, não tem nada que querer. Fala assim, vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer isso. Não quer. Como quer? Não quer não? Então vamos conversar. Aí conversa daquele jeito todo carinhoso, que você faz aquela cara, que o filho olha para você, e sai ali todos os espíritos ali, quando você faz aquela cara, porque o filho entende quando você está bravo. Tá bom, pai, eu já estou indo. Não precisa nem bater, você só faz aquela carinha. Ele vai lá. Agora, isso se o filho já acostumou a ler a Bíblia e está parando. Agora, se o seu filho não tem hábito de ler a Bíblia, você senta com ele. Porque você também não pode falar, vai ler a Bíblia agora, senão eu te pego de surra, de cinto, de vara, de pano de castigo, em cima da tampinha, em cima da tampa de garrafa. Não,
Você nunca sentou com ele lá para falar nada de Deus para ele. Então primeiro você vai mostrar como que faz. Depois você vai deixar ele fazer sozinho. Depois você vai só observar. Aí se depois que você ensinou que ele não está fazendo, aí você olha com a cara feia. Opa! Tipo assim, já te ensinei. Os filhos que são jovens, o pai. Já olhou o celular? Já olhou o computador? Já olhou o histórico do computador? Já olhou o histórico? E a privacidade? Privacidade, você vai ter o dia que você crescer, ficar de maior e sustentar sozinho. Quando você estiver debaixo desse teto, eu sou autoridade da casa. Quem traz a santidade para dentro do lar é o sacerdote e ponto. Quem definiu isso foi Deus. E a esposa, se for uma boa auxiliadora, vai ajudar. Porque a esposa também tem que ser submissa ao marido. Em que sentido? O marido dá um discernimento e uma direção para casa. A esposa vai falar assim, tadinho do filho, não force ele a ler a Bíblia, não. Ela não está sendo submissa, ela está indo para o lado do filho. Ela está indo contra o sacerdote, pronto. Aí tem divisão dentro da casa. Então o marido dá um direcionamento para Deus. Ó, vocês vão orar aqui, tadinho dele. A esposa deve chegar no marido, conversar com sabedoria com o marido. Falar, amor, será que você não está pegando pesado? Pode, deve ter o diálogo sempre. Mas não parte para o lado do filho contra o marido nunca, porque é uma autoridade de Deus. Você, marido que está aqui, entenda, você é uma autoridade de Deus dentro da sua casa. Então, você quer que a tua casa seja alicerçada na rocha? Senta com os filhos, passa a Bíblia para eles, põe desenho bíblico para eles, compra um filme bíblico para eles, tira a porcaria do celular deles, tira a porcaria do coisa deles, e aí você vai ver como é que a tua mulher vai ficar fácil se submeter a você. Porque tem marido que fala assim, ó, minha mulher é um rebelde. Aí dá manda para você é um banana. Você não põe autoridade dentro de casa, você não põe respeito dentro de casa. Isso sem falar em marido que bate em mulher. Amém? Eu quero orar hoje, não é pelos filhos e não é pelas esposas. Eu quero orar na raiz da casa, que é os homens. E os jovens que um dia vão casar, precisam já entrar no conceito. E pensar muito bem. Se arrumar uma namorada que não é submissa pai e mãe, eu vou te falar, já cai por fora. Pega uma moto, um mototáxi, chama o Uber e vaza. Porque se não é obediente a pai e mãe, você é a próxima autoridade, irmão. Pensa só comigo, ô jovem, você é a próxima autoridade. Ou na verdade você vai ser a próxima vítima. E de repente o pai e a mãe estão falando assim, ó, casa trem, casa que eu não aguento mais. Você vai dar trabalho para o teu marido. Aí você cai fora. Está entendendo? E mulheres, o cara não quer saber de coisa com Deus, não quer saber de compromisso com Deus, chama o Uber 2 vezes. Uma para ele para um lado e outra para você para ir para o outro. Mas não entra, depois não vai choramingar as pitangas. Cada um com seu papel dentro de casa, a família flui, a glória vem e Deus opera. Eu quero chamar os homens aqui na frente que eu quero abençoar. E você, moça, mulher, vai ficar em pé, vai estender a mão e você vai decretar sobre a vida deles que a tua família será abençoada em nome de Jesus.